Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Esporte na Band. Deixe seu like nesta live para que mais pessoas possam assistir ao nosso conteúdo de Band Placar com o oferecimento BandBet. A gente fala sobre os principais jogos do dia e, claro, as melhores oportunidades de mercado para você na BandBet. E a gente começa só com a final da Copa do Brasil. Corinthians recebe o Vasco da Gama na Neoquímica Arena, de olho em mais uma taça da competição que não vem desde 2009. A equipe treinada por Dorival Júnior tem uma dúvida, né? Aliás, o Dorival eu acho que não tem mais essa dúvida, mas a gente a tem, que é Rodrigo Garro, que entrou muito bem no intervalo na partida contra o Cruzeiro, vitória do Corinthians nos pênaltis, após uma derrota no tempo normal por 2-1. Rodrigo Garro pode ser titular, assim como o Ranieri. E aí o Dorival Júnior mudaria a forma de o Corinthians jogar em relação à maneira como começou o cotejo diante da Raposa. Naquela oportunidade, no último domingo, Dorival armou duas linhas de 4 com dois jogadores à frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. Desta vez, por exemplo, ele pode formar um losango no meio de campo, tirando Carrilho, melhor dizendo, peruano, titular na partida contra o Cruzeiro, e Martínez, e colocando Ranieri e Rodrigo Garro. E aí ficaria assim, imagina um losango na sua tela, tá? Ficaria com Ranieri, Maicon Breno Bidon e Rodrigo Garro mais à frente, com Yuri Alberto e Memphis Depay, com o miolo de zaga sendo composto por Gustavo Henrique e André Ramalho, Mateuzinho na lateral direita e Matheus Bidu na lateral esquerda, e o goleiro, né, Hugo Souza, que se consagrou na disputa de pênaltis, você o vê na imagem, no último domingo, diante do Cruzeiro, na Neoquímica Arena, pegando o pênalti até do Gabriel Barbosa, o ex-Gabigol, que há 3 anos não joga absolutamente nada. Em contraponto, o Vasco da Gama tem seus problemas para essa partida. Eu vou destacar a ausência, melhor dizendo, de Lucas Piton, jogador que está machucado. Dessa forma, Puma Rodrigues, lateral direito, será destacado para a lateral esquerda, jogando improvisado, mas ele foi bem nas duas partidas contra o Fluminense, principalmente na primeira, quando o Vasco vence por 2-1 no Maracanã, comando dele, Vasco da Gama. O técnico Fernando Diniz deve mandar a campo uma equipe com o Léo Jardim no gol, PH, o Paulo Henrique, jogador de seleção na lateral direita, um miolo de zaga com Carlos Cuesta, Robert Renan e, como eu disse, Puma Rodrigues na lateral esquerda, Thiago Mendes, Cauã Barros, Felipe Coutinho, Nuno Moreira na direita, Andrés Gomes, o colombiano, pelo lado esquerdo, e Ryan sendo o centroavante titular da equipe. A BandBet, atenção, já tem o mercado aberto para essa grande final da Copa do Brasil. É o primeiro jogo, o segundo jogo será disputado às 6 horas da tarde do próximo domingo no Maracanã. Aponte mais uma vez a sua câmera para esse QR Code que aparece aqui ao meu lado esquerdo, estou apontando para ele, ó. Ou então digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. Agora o QR Code aparece aqui ao meu lado direito, você o vê na imagem. E você já acessou a capa do site. E aí, logo aqui em cima, tem o botão Copa do Brasil, com as melhores odds do mercado, com o Corinthians pagando 1,82 para ganhar a partida, o empate 3,18, e o Vasco da Gama está pagando 4,63. Eu acho que o Corinthians vai ganhar essa partida, pelo menos o jogo de ida. O importante para o Vasco da Gama é sair vivo da Neoquímica Arena para que tenha jogo no Maracanã. Pessoal, a gente fala muito sobre o futebol nacional, claro, priorizando a Copa do Brasil, nesta edição de Band Placar, com o oferecimento BandBet, mas a gente fala também sobre as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Logo mais, às 4h30 da tarde, tem um grande jogo entre Manchester City e Brentford. O City na Premier League está muito bem, está chegando, fungando no cangote do Arsenal, que é o líder. O Arsenal tem 36 pontos, o City tem 34. É o tubarão do técnico Pep Guardiola. Você vai observar daqui a pouco aqui na capa do site. Temos super odds para essa partida. O Manchester City, de repente, poupa alguns jogadores para esse jogo. O goleiro é ótimo, né? O Gianluigi Donnarumma, se os Citizens entrarem em campo com o que tem de melhor. A gente fala sobre um problema na lateral, nas laterais da seleção brasileira, me parece que é algo que é uma tendência mundial.
Afinal de contas, Matheus Nunes é o meio-campista improvisado na lateral direita do City, Rico Lewis pelo lado esquerdo ou Nico O'Reilly. Nico O'Reilly jogando como um lateral pelo lado esquerdo e está jogando muito bem com a camisa do City. No miolo de zaga a gente pode ver Rubem Dias e Gvardiol, mais à frente Nico Gonçalves, Bernardo Silva, Phil Foden, Cherki e Erling Haaland, que faz uma temporada fenomenal com a camisa dos Citizens. Pelo lado do Brentford, o técnico, que fez história na equipe, o Thomas Frank, já saiu, hoje dirige o Tottenham, está na corda bamba do time do norte de Londres já. É impressionante, ninguém emplaca no time do Tottenham Hotspur. Em contraponto, tem um jogador brasileiro muito bom, aliás, um jogador brasileiro com mais gols nessa edição da Premier League, o Igor Thiago, jogador de 24 anos que foi revelado pelo Cruzeiro, nunca jogou profissionalmente no futebol brasileiro, tem 11 gols na Premier League. Eu vou citar dois jogadores dinamarqueses da equipe treinada por Keith Andrews, que são Jensen e Damsgaard, dois jogadores de meio de campo que vão municiar muito provavelmente o Igor Thiago. Você vê a capa do site aqui do lado esquerdo, você pode acessá-la apontando sua câmera para esse QR Code que aparece aqui, ao meu lado direito, ou digitando no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E tem Super Odd, sim senhor, quer ver só? Você arraste aqui por lado o menu e você já vê aqui Manchester City e Brentford. E é o seguinte, Erling Haaland, o cometa Haaland para marcar um gol a qualquer momento. Essa possibilidade, essa oportunidade de mercado paga 1,69 na BandBet, por isso uma Super Odd, contra 1,59 na concorrência. Eu boto fé no Haaland da massa para fazer um gol nessa partida que será disputada no Etihad Stadium. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima.